GJ Cash, Pastor Rony por aqui, estamos muito felizes de encontrar mais uma vez para esse episódio, né, Darby? Isso mesmo, sou o evangelista Darby. Quero convidar você a estar nesse podcast e assistir até o final. Isso aí. Pessoal, e você também que estiver aqui assistindo com a gente, aproveita, né? Compartilha, comenta, se inscreve nesse canal para ajudar que essa mensagem chegue ao máximo de pessoas que podem ser alcançadas por esse conteúdo. Beleza? E agora eu quero pedir vocês também para comentar aquilo que vocês, o assunto que vocês querem ouvir aqui. Nos ajude também nesses comentários que a gente vai encontrar algo especial e que vocês também gostem, né, Darby? Isso mesmo. Solta a vinheta. Estamos de volta aqui e eu tenho certeza de que tudo que vai acontecer nessa mesa irá alcançar o seu coração. Então aumente a sua expectativa, porque eu tenho certeza que o Senhor ele vai falar muitas coisas a você. Estamos com um convidado muito especial aqui, alguém que tem revolucionado aonde que está, aonde que vai, e eu tenho certeza que tudo que ele vai derramar sobre essa mesa irá alcançar o seu coração. É com muita alegria, com muito orgulho que nós estamos aqui com o nosso pastor Tiago Diniz. Graças a paz, gente, tudo bem? Que alegria poder estar com os irmãos dividindo essa oportunidade aqui. E parabéns aí por essa iniciativa. Que privilégio é poder derramar, como você disse aí, gostei dessa palavra, um pouquinho daquilo que Deus tem feito, né? Uma alegria, fica com a gente aí, porque eu tenho certeza que você vai sair desse podcast hoje aqui enriquecido para a glória do nome de Jesus. E pastor, para a gente iniciar, né, queria te fazer uma pergunta para a gente começar essa conversa. Como que você teve esse encontro com Cristo, sua conversão desde o início ali, umas experiências que você teve e assim quando se converteu? Ó, já começou já me colocando na parede aqui, né? Bom, primeiro que foi a experiência mais linda que eu já tive na minha vida, né? Eu me converti com 18 anos, hoje eu tenho 34. E eu tive uma infância e uma adolescência, né, muito desafiadora, porque logo cedo eu tive contato com o que tem de pior, né? Drogas, amigos, amizades. E até os 18 anos eu tinha um uso constante de drogas, já estava envolvido direto em festas raves quando eu conheci. E assim, um amigo meu, ele chama Anastácio, vizinho, a irmã dele faleceu durante o início da pandemia com o Covid, Denise, mulher de Deus. Ela sempre descia o morro da minha casa correndo, porque ela fazia parte do coral Querubins do Templo, lá do Templo dos Anjos. E assim, eu sempre vi aquilo com um olhar diferente, mas não entendia aquela correria dela. E a fé dela já me constrangia sem saber que eu já estava sendo fisgado pelo Espírito Santo ali, atraído, né, aos poucos. A importância do cristão, como que ele testemunha Cristo até nas ações, né? Exatamente. Isso é precioso. Às vezes a gente não dá conta e não percebe como que Deus nos usa na nossa postura. Às vezes você sai de casa para ir para um culto, igual vindo para cá no Uber, o cara ficou impactado, falando um pouquinho no telefone com outros pastores. Ele falou: nossa, que honra receber você no meu carro. As pessoas têm carência disso. E aí ele me convidou para ir no culto, junto com ela. E ele não era crente, na verdade, ela que ia. E eu lembro que naquele dia, eu sempre ia na casa dele para filar um cigarro. Que assim, eu era fumante, mas eu nem dinheiro para sustentar meu vício eu Famoso tinha. serrote. Serrote. Era o cafezinho e o cigarro que eu ia filar. Eu lembro que ele entrou para pegar o cigarro, na hora que ele volta, a irmã dele me fala assim, Tiaguinho, sempre fui pequenininho assim, o pessoal sempre me chamou de Tiaguinho. Vamos no culto hoje? Falei assim, ô Denise, o culto? Uai, se o Anastácio animar, eu vou. E eu lembro que o Anastácio falou, ó, se você animar, eu também vou. Falei, então vamos. Sim. E aí, quando de repente eu coloquei uma condição para ele para eu poder ir para o culto. Eu disse, irmão, só se a gente acender um baseado antes. Ele falou assim, sério? Eu falei, cara, eu não tenho coragem de ir no culto assim de cara. E aí ele falou assim, não, irmão, mas
Vamos pra igreja. É tipo uma Lá não pedido pode. bem- É, um cristão. exato. Só que ele não era, mas assim. Era só a irmã, no caso. Só a irmã dele. E nós fumamos. Eu cheguei na igreja, eu não entendia nada. Primeiro que eu estava sobre o efeito da droga, mas eu lembro que o pastor, na época, né, o pastor Jerônimo, orou e falou assim, ó, em 7 dias, Deus vai abrir uma porta de alguém para alguém que está procurando por uma porta de emprego. Eita, glória. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu e a Anastácia, assim, já estava perdido mesmo. Eu falei assim, irmão, vamos lá na frente. Só que me bateu medo que a minha mãe foi durante muito tempo da Universal. Então, às vezes, eu via os cultos da Universal, aquelas manifestações diabólicas, e nos cultos, né, da sessão de descarrego, eu morria de medo. E eu, assim, pecador, miserável. E ainda, sobre efeito da droga, eu falei, eu vou entortar todo naquele corredor. Eu não vou nem conseguir chegar lá. E o pastor sai do seu lugar e vem aqui na frente. Foi quando eu tive coragem, junto com a Anastácia, nós fomos, e eu ficava com muito medo de manifestar alguma coisa. E aí o pastor orou, em 7 dias que a porta seria aberta, eu recebi, voltei para o lugar, terminamos o culto, fumamos de novo e fomos para casa. Quando foi na segunda-feira, o telefone tocou lá em casa cedo, e era uma prima falando que o irmão dela conseguiu um emprego para ele, só que ele não poderia assumir o emprego. Não estava dentro do que ele estava esperando, e se eu poderia ir no lugar para não perder a vaga. Eu falei, sério? Só que eu não tinha antenado nada com o dia anterior ainda. Cheguei, fiz a entrevista, tudo certo. Eles me levaram para dentro de uma sala com o RH, me deram uma prova, e aí eu terminei a prova rapidamente. Ela falou, você já terminou? Eu falei, sim, eu acredito que sim. Ela, não, pera aí que a gente vai conferir agora. E aí já me contrataram no dia. Glória a Deus, hein? Quando eu voltei para avisar pro Anastácio, falei assim, irmão, cara, vou começar a trabalhar. A primeira coisa que ele falou foi, tá vendo? Nós fomos no culto ontem. Eu falei, verdade, negão. E aí ele falou assim, cara, é Deus abrindo a porta para você. Eu tenho esse apelido carinhoso com ele. E aí ele falou assim, só que o diabo usou minha boca na hora. Falou, seu irmão, se Deus tem um plano na minha vida, e se é Deus que abriu essa porta, por que ele não abriu para você? Aí No ele meio ficou dele, calado. Ele não sabia, ele não era cristão, não era evangélico, ele Sim, não tinha sim. resposta. Exatamente. Ué, mano. E aí, assim, ficou aquilo. Aí passou uma semana, me chamaram no RH da empresa. O nome do cara era Abraão. Falei, meu Deus, já começaram a me cercar. Sugestivo, né? E aí o Abraão me chamou, falou assim, vai me mandar embora, eu fiz alguma coisa aqui que não... O Abraão falou assim, não, é porque a gente está gostando muito do seu trabalho e eu vi que você mora do lado. Eu trabalhava na PUC, na faculdade, e aí eu trabalhava naquelas cancelas, naqueles autoparques, sabe, de Sim, estacionamento, para os alunos, professores, aí tinha que levantar o crachá e trabalhava de terninho, gravatinha e tal, aquela coisinha toda bem formal. Ele falou, não, você chega no horário, você sai. Você tem alguém para indicar que mora perto de você? Olha Deus trabalhando. Aí ali Deus me cercou, cara. Porque eu já liguei pro Anastácio diferente. Falei, irmão, ele abriu. cara, vamos pelo menos voltar lá na igreja para agradecer. Ele falou assim, sério? Eu falei assim, por quê? Ele perguntou. Eu falei, cara, eu acho que eu consegui um emprego para você também. E nós fomos no culto para agradecer. Só que no dia que nós fomos, eu falei assim, Anastácio, tem como a gente fumar só na volta? Que eu queria entender o culto hoje. Aí nós só... Sua mente já começou a ser transformada. eu não estava entendendo nada. Entramos pro culto. Na hora que eu sentei no culto, o diácono veio. Tinha umas 50 pessoas sentadas do meu lado. A igreja, o Templo dos Anjos, é muito grande. Sim, sim. Ele estava entregando o envelope de dízimo para cada um que estava sentado. Na hora que chegou na minha vez, ele falou assim, não sai do culto hoje sem conversar comigo. Ah, irmão, para que ele falou isso? Eu não consegui prestar atenção no culto. O que esse cara quer comigo? E eu comecei a pensar que ele era algum policial. Assim, eu todo errado em muita coisa, droga. Eu falei, cara,
que eu fiz? E aí eu perdi o foco do culto, deu 15 minutos pro culto terminar, eu falei, eu vou embora antes. E falei pra Anastácio, falei, negão, eu vou descer antes, vou fumar um careta lá embaixo e te espero. Lá, subindo pro ponto de ônibus. Eu falei, que isso, véio? Vamos terminar o culto. Eu falei, não, eu tô a fim de fumar, vou descer antes. Eu falei assim, vou descer pro diácono não me ver. Quando eu chego na porta da igreja, o diácono, aí já chegou? Eu falei, pois é, ué. Tá aqui me esperando? Aqui. O cara me sentou e falou assim, enquanto eu entregava os envelopes, Deus mandou te falar que ele tem um ministério pastoral sobre a sua vida. Só que você precisa passar pelas águas, entregar sua vida completamente para Jesus. Eu falei assim, moço, como assim? Como assim ministério pastoral? Tipo, que eu vou ser pastor? Ele falou assim, Deus está te escolhendo para ser pastor. Eu falei, cara, você não tá entendendo. Eu tô com um cigarro no bolso. Eu vou sair daqui, a gente já tinha combinado de fumar um baseado. Ele falou, não, isso, Deus não se impede por isso. Ele vai te limpar. Uou. Cara, quem disse que eu conseguia fumar depois que esse cara falou? O baseado, não, o cigarro eu fumava. Sim. Voltamos. Quando foi segunda-feira de manhã, toda vez que eu ia no culto, estava acontecendo alguma coisa. Eu acordei, cara, para ir trabalhar. Na hora que eu acordei, ninguém nunca tinha me chamado pelo meu nome. Eu tive muito apelidos na vida. Então, quando eu ouvi o meu nome, era só quando a minha mãe me chamava, ou na escola. Uma voz dentro de mim falou assim, Tiago, e eu procurei ela lá no quarto. Eita, glória. Só que foi uma voz que eu, ao mesmo tempo que ela era muito doce e muito pessoal, muito familiar, era também uma voz, assim, muito avassaladora, sabe? Uma autoridade. É, uma voz forte. Eu falei, cara, alguém tá me chamando. E eu com medo de estar começando a viver alguma lavagem cerebral, porque eu tô indo na igreja. E aí eu comecei, cara, será que eu tô com abstinência? Pensando várias coisas. E aí eu não sabia, a voz dentro falou assim, vai na sua janela, porque tem um vaso de planta lá. E, de fato, a minha janela, isso não é nem espiritual, não. Tinha um vaso de planta que eu não cuidava e nem sabia que ele estava lá. Aqueles vasinhos que fica pendurado na janela, Sei. tava lá. Só que no meu quarto eu não cuidava nem de mim, vou cuidar de planta. Aí Deus me falou assim, você vai buscar um copo de água e vai colocar. Cara, e olha só, eu sou um cara hoje que eu tenho muita dificuldade com essa experiência demais com Deus só no campo pessoal. E fazer disso uma doutrina. Então eu tô te contando isso aqui porque realmente foi o que aconteceu mesmo no meu coração. Porque na minha cabeça isso não poderia acontecer jamais. E aí ele falou assim comigo, eu lembro até hoje, da mesma forma que você cuidar desse vaso que tá seco, eu vou cuidar de você daqui pra frente. Meu Deus. Eu vou te dar a água da vida. Aí eu caí de joelho, dentro do meu quarto. Sozinho, dentro. Sozinho. Comecei a chorar copiosamente, a querer pedir perdão por tudo. Veio um sentimento de constrangimento no meu coração, por tudo que eu tinha feito. Por cada mentira, por cada droga. Cara, eu não sei explicar. E olha que eu já usei muita coisa. Eu nunca senti tanta presença de Deus como naquele dia, dia 17 de novembro de 2007. Eu caí de joelho, comecei a chorar. E a voz continuou me falando. E eu fui pedindo perdão, perdão, por tudo, por tudo. Levantei e fui trabalhar. Quando eu cheguei dentro da cancela, onde estava, né, no meu posto de trabalho, tinha um cara lá dentro que era o meu subordinado. E ele falou assim, aliás, eu era o subordinado, meu encarregado. O apelido dele era Leão. Cara, quando Deus quer cercar, né? Cerca de igual, não tem como a gente fugir. E aí ele falou assim, ele tava contando para um cara, ele não me viu entrando. Aí ele falou pro cara assim, e eu ouvindo. E aí, irmão, eu fui na igreja da minha esposa, e eu era viciado nisso, naquilo. E aí o pastor falou, quem quer aceitar Jesus? Eu levantei a mão, fui lá para frente. Cara, não faço mais nada. Aí eu saí de fininho. Não deixei ele ver que eu tava ouvindo. Saí, fechei a porta,
Fui pro meio do mato lá na PUC, velho. Enfiei a mão dentro do maço de cigarro. Cara, na hora que eu enfiei a mão dentro do maço de cigarro, a lágrima começou a escorrer. Eu falei, Deus, eu não te conheço. Mas se o Senhor me livrar dos vícios que eu tenho, eu vou entregar minha vida para o Senhor. E nunca mais eu vou ser o mesmo. Oh. Irmão, vamos fazer, para a glória de Jesus, 15 anos que eu tô firme com Cristo. Glória a Meu Deus. Deus. E dali para frente eu já não estava entendendo nada, nada. Porque eu comecei a dar paz do Senhor para todo mundo. E o Anastácio querendo fumar, eu já ia pro culto sozinho, ele não queria ir mais. Ele não ia na mesma frequência. Eu ia a pé, caminhava 40 minutos, porque eu não tinha dinheiro de passagem. Ele falou, irmão, você tá indo demais. Eu falei, cara, eu não consigo parar, irmão. Procurei esse pastor que me falou lá no dia, né? Uhum. O que eu faço? E ele falou assim, cara, o que tá acontecendo? Eu falei, não sei, cara. Eu não sei o que tá acontecendo, mas o que tá acontecendo de mim nunca aconteceu antes. Eu não quero mais fumar. Aí contei pra ele os dias que eu já estava sem fumar. Eu não consigo fumar cigarro, não consigo fumar maconha, não consigo fazer nada. E eu quero isso aqui. E eu não sabia pedir, eu não sabia o que eu precisava, mas eu sabia que eu precisava estar ali. Você sabia um local, mas não sabia as direções corretas, né? Pra seguir. Depois que a gente precisa de alguém ali. É Pra por isso que direcionar. quando nós falamos de a gente estarmos um corpo na igreja, né? E na internet isso é muito questionado. Ah, você não precisa de ir na igreja. Cara, a igreja é onde você tem as orientações, é onde você é cheio, é onde você tem uma comunhão e o partir do pão com seus irmãos. Então você que tá escutando, talvez você tá com esse sentimento, porque isso acontece com várias pessoas. Cara, beleza, se Jesus, ele é lindo, ele tá me transformando de dentro pra fora, e como que eu vou lidar com isso? A gente meio que fica perdida, né? E aonde a gente vai conseguir, né, essas instruções, essas direções? É somente aonde tá ali realmente, né, os homens de Deus que vão nos instruir. É por isso que o Senhor, ele levantou esses homens, essas mulheres, Amém. para nos instruir, nos dar direção, para lidar com esses sentimentos que tem no nosso coração. Exatamente. E foi isso. E aí, o que você disse, Deus começou a usar muito a vida desse homem. E ele me mostrou os passos que eu tinha que seguir. O primeiro é que eu tinha que participar de um curso para eu entender o que era o batismo. Ele que eu começou a te discipular, né? Só que eu não sabia esses termos. E eu lembro que eu cheguei na distribuidora Ômega, que eu sabia que estava escrito assim, loja de artigos evangélicos, distribuidora Ômega lá, né? Tô fazendo até Propaganda. eu Amém, mexendo glória aqui. a Deus. Mas é porque eu entrei lá e aí eu não sabia pedir. Eu não sabia pedir o que eu queria ouvir. Aí eu falei assim, vocês têm aquelas músicas lentinhas de igreja? Cara, eu não tinha contato com nada de evangélico, nada. Ela falou assim, de adoração. Na época era CD, DVD. Eu falei, eu quero um CD e um DVD. Aí ela veio com um CD do Fernandinho, um CD do Santa Geração, que eu nunca mais esqueci, porque eu colocava o Santa Geração para tocar, o pastor Cirilo, e aí ele cantava 1 hora uma música só. Meio que Eu falei assim, espontâneo, é isso aqui que eu gosto. espontâneo. E ele orava Fala em de línguas ministração na do Cirilo. música, ele ministra. Cara, eu rolava no chão do meu quarto, babando. Todo cheio de meleca e choro. E eu não queria sair do Mas meu o coração quarto. tava ali, né, pastor? Cara, foram, assim, uma experiência sobrenatural. O novo nascimento é aquilo que Jesus falou para Nicodemos. É necessário você nascer de novo. Né? É uma experiência única, o novo nascimento. E aí eu comecei a viver isso. Então, converti. Aí eu tive um outro discipulador, que foi o pastor Hélio, né, o Elim. Cuidou de mim, me levou para Ilhadaça, onde se fazia o batismo. Eu lembro até hoje, ele e o pastor Wellington Zocrato, né, cuidando de marcante, mim. né? E ali, dali para frente, o Anastácio realmente havia parado, eu continuei sozinho e nunca mais eu parei. E aí eu comecei a trabalhar na igreja, como voluntário, como faxineiro, lavava os banheiros cantando, cara. Privada, tudo, tinha um prazer enorme.
eu não queria que ninguém me tirasse aquele prazer. E o pastor, não, você não pode ficar na igreja igual você está aqui o dia inteiro, não. Eu falei, não, pastor, eu estou trabalhando, mas eu quero servir. O que tem para fazer? Sempre fui muito curioso. Então eu queria aprender tudo da Bíblia de uma vez só. Eu ficava perguntando, eu era um cristão chato. Aquele primeiro amor chato de ficar assim, mas quem que é José? Aquele cristão de 4 anos, né? É, Por quê? Isso aqui. exato. Cara, e foi uma fase muito gostosa, uma fase muito marcante na minha vida. Então, assim, essa é a minha jornada, né? Da minha conversão, assim, resumir para você. E depois eu fui direcionado, congreguei mais 4 anos numa igreja pentecostal Varões de Guerra. Depois, um ministério que chama, porque ela virou um outro ministério junto com o pastor que eu estava, né? Comunidade Pentecostal Cristo para as Nações. E foi depois que eu vim para Lagoinha. Na Lagoinha eu já estou há 10 anos, 11 anos agora. E esse outro restante de tempo foi entre Quadrangular e essas 2 igrejas, né? Pentecostais. Então, e aí eu descobri, dentro do meu chamado, que eu tinha uma facilidade em comunicar. Né? Eu não acredito que eu tenha um chamado de mestre, mas eu sou evangelista, né? Um pastor evangelista, mas eu gosto de estudar. Eu acho que todo pastor deveria ser também mestre. Sim. Mas nem todo mestre é pastor. Todo evangelista também deveria ser mestre. Mas nem todo mestre é evangelista. Então acredito que eu sou um pastor ordenado por Deus, mas com uma veia mais evangelística, né? De comunicar o evangelho. E eu gosto muito de estudar teologia. Então tem sido essa a minha caminhada com Cristo, né? Tem seguido nessa jornada aí. Exatamente. E o interessante é o que o senhor falou, né? Que às vezes a gente acha que a gente tem um chamado específico, no caso pastor ou evangelista, a gente tem que ficar só naquele segmento ali. Sim. E não tem nada a ver. Eu só posso ter um dos dons, né? Não pode ter 2. Exatamente. E o Senhor ele deixa bem claro que não tem nada disso. Você pode sim ser um pastor e ser um evangelista. Eu também me vejo dessa forma. Eu e o meu irmão, né, o Darby, que é o evangelista Darby. Pra você ter ideia que, ó, já o pacote completo, né? Darby evangelista e eu pastor juntos ali. Eu vou para ele pro campo e a gente evangeliza nas praças. A gente faz teatro temático também para levar o evangelho. Nós temos um movimento chamado Eclésia, que é Chamados para Fora. E nós temos vários braços que levam a palavra de Deus até aquela pessoa que talvez não conhece ou conhece e não conseguiu ficar consolidado. E eu acho que isso que o senhor falou dá um start na mente de muitas pessoas, porque as pessoas acham que elas têm que seguir numa linha, e o Senhor, ele tem algo especial com cada um, cara. A multiforme graça de Deus, né? Exatamente. Eu acho que cada um, Deus tem algo especial, um propósito que é único, um propósito que aquela pessoa tem que traçar nessa terra, lembrando que é envolto, né, da palavra. E eu quero lembrar daquilo que o senhor falou lá na introdução, lá da aula, né, que o evangelismo ele não pode se descolar das escrituras, porque quando você chegar até aquela pessoa lá, aquela alma, né, que tá com sede, com fome, mas talvez ainda nem sabe do que ela tá querendo comer, o que ela tá querendo beber, e você chegar com um alimento sólido e acessível. Não é um termo teólogo chegar já pregando teologia para aquela pessoa que ela vai ficar meio sem entender, mas é colocar, né, os dois na balança, né, pastor? Isso aí. E levar essa palavra mastigada para aquela pessoa que está chegando. É o que Paulo falou, né? Eu me fiz de tudo para com todos, para que de alguma maneira alguns pudessem ser salvos. Então, o evangelho precisa tocar a mulher mais simples, como aquela samaritana que estava ali no poço de Jacó e que precisava de um milagre, que tinha um propósito depois do encontro com Cristo, tanto que o texto diz que ela ganhou grande parte dos samaritanos depois do encontro dela com Cristo. E Cristo também sabia conversar com Nicodemos, com os líderes religiosos, com os principais do Sinédrio. Então é isso, acho que a sabedoria é dada por Deus para a gente comunicar o evangelho na linguagem adequada de cada um. E quanto mais simples é o evangelho, quanto mais puro, quanto mais autêntico, mais perto das escrituras, mais saudável é. Tem um pastor que ele fala assim,
o Paul Wash, né? Não procure uma igreja mais próximo da sua casa. Procure uma igreja mais próximo das Escrituras. Então, é isso que a gente precisa ter, né? A igreja que menos atrapalha o evangelho é a igreja mais saudável. Exatamente. Então, a gente tem que entender quanto menos trabalho e objeções a gente cria para que as pessoas se acheguem, mais saudável, mais parecida com a igreja de Cristo a gente tem se tornado. E você estuda a história da igreja, né? Você entende que o início da história da igreja, o que alavancou a igreja foram, né, as pessoas simples. Exato. Né? Tanto em Roma, né, as pessoas de elite não queriam saber do evangelho. Então, aquelas pessoas simples, elas que foram, né, o alavanque ali para que seja, né, mais a palavra de Deus mais difundida, né? Então, ali você viu as lavadeiras, né, aqueles lá, e aquela história. Os camponeses, Isso. o pessoal do campo, os pescadores, os discípulos. Jesus, ele cresce. Essa é uma das questões triviais. A tradição judaica, por ter rejeitado a Jesus, justamente porque ele não fazia parte da aristocracia judaica, aquela parte mais nobre. Ele é descendente de Judá, mas ele cresce como galileu. Nós estamos falando de São Paulo, que é o centro do Brasil, Sim. E nós estamos falando de um bairro, uma cidade mais simples, como Ibirité, Ribeirão das Neves, que era desprezado. E não deveria ser. Então Jesus, ao invés de ir nos alfaviles, né, buscar nas academias, nos seminários teológicos, os seus discípulos, ele abandona tudo e vai para o mar da Galileia chamar os discípulos, os homens que vão revolucionar o mundo. O que ele estava procurando? Pessoas simples e comuns. E disposta, né? Disponível. Você vê em Atos 2, assim, eles perguntavam, né? Mas eles não são galileus? E nós não ouvimos falar na nossa língua nativa? Então, assim, como que eles estão fazendo isso? João 7,5, nem os seus irmãos criam nele. Alguns fariseus diziam assim, mas esse não é Jesus, o filho de José, o carpinteiro, Maria não é sua mãe? Eles não são lá de Nazaré, aquela cidade pequena? Então, as coisas desprezíveis na mão de Deus se torna o poder do sobrenatural. E isso aconteceu com o senhor, né? Literalmente. O improvável e que se tornou. Eu acredito que eu ainda sou o improvável de Deus. Você já é uma grande referência para Amém. É só a graça e a misericórdia, porque tá aqui falando do livro, compartilhando a palavra, uma pessoa assim, sem perspectiva lá atrás, nenhuma de vida. Você olha, tipo assim, quando você começou, você fala assim, cara, se eu não tivesse com Jesus... Não, e eu vejo exatamente, eu vejo um jovem, então se você tá me ouvindo, pensa assim, não, eu sou o Zé Ninguém. Irmão, essa palavra é para você, Deus quer te usar do jeitinho que você é. As características que ele te deu é por um propósito. Eu demorei a entender isso. Eu sempre tive uma característica de liderança desde criança. Eu organizava o futebol, a saída, as bagunças, era pro mal, eu também tava lá, puxando o bonde. Mas hoje eu entendi por que eu vim carregando essas características, né? E nós estamos aí fazendo tudo para a glória de Deus. E agora o senhor tá com um projeto novo, né? Que é o livro. Cara, um sonho. Teologia do Evangelismo. Conta um pouco para nós como que surgiu, como nasceu essa ideia, como que o senhor colocou esse plano no coração do senhor. Primeiro que assim, o livro, eu sempre, depois que eu me converti, que eu fui começar a ler. Foi quando eu entrei no Seminário Teológico Carisma. Não lia nem bula de remédio. Tomava remédio sem ler bula. Preguiça. Jornal só manchete. Na escola eu fui expulso 3 vezes, 2 bombas, porque eu não prestava atenção, não tinha paciência para ler. E eu não sabia, eu não guardava as coisas. Com 30 anos eu fui diagnosticado com TDAH, transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. Antes você não tinha esses diagnósticos, né? A saúde mental era algo muito rico, né? Só quem tinha condições financeiras, e tinha todo um estigma, né? O cara vai no psiquiatra porque é doido.
vai no psicólogo porque ele não tem Jesus. Então eu nunca fui, mas eu vi o tanto que a gente, né, viveu, regrediu nesse conceito. Sim, sim. E aí, com 30 anos, eu procurei, já tendo condições de poder procurar um especialista. Eu falei, cara, tô muito cansado, eu leio, não consigo gravar. E aí fez vários testes comigo. Comecei a entrar com uma medicação. E dentro dos testes foi constatado, né, pelo psiquiatra. Fiz várias radiografias, né? Na verdade, cerebral, né? Como é que ressonância. E aí eles constataram que realmente eu tenho dificuldade. Os meus neurônios, algumas sinapses não ligam. Por exemplo, da forma como é o natural, como memória, concentração, hiperfoco. E aí a medicação na época me ajudou muito. Então, como que nasceu o livro? Eu era sempre chamado por alguns professores para poder substituí-los, principalmente o professor de evangelismo do seminário onde eu me formei. E de tanto eu substituir ele que eu preparei vários slides para me nortear na matéria. Sim. Ele me deu o caminho, eu comecei a montar os slides, falei, eu vou falar disso, disso, disso. Aí um outro seminário uma vez me chamou para dar aula, e só que eles me pediram a parte escrita. Eu falei, cara, eu tenho os slides, tem 72 slides, serve? Ele falou, pastor, não tem como. Você tem que transformar esses 72 slides em apostila. Eu falei, cara, mas agora que você me pede isso? Ele falou, não, rapidão. Aí, no transformar os slides em apostila, nasceu uma apostila. Uou. Eu falei assim, ai, daqui nasce um livro, hein? Uou. E aí eu comecei a escrever mais, definir os tópicos, que é o sumário, né? Cara, por que eu não escrevo um livro? E comecei a orar, e fui pro joelho, e coloquei como alvo para o ano de 2022 que eu escreveria um livro. E como eu sou diagnosticado de TDAH, e eu preciso ser lembrado, eu tenho uma Alexa, e ela me lembrava todo dia às 11 horas da noite, assim, ó, Tiago Pecador, não procrastine, volte a escrever seu livro. 3 vezes ao dia. Todo dia ela me lembrava. Só que nem todo dia eu escrevia. Porque, assim, tinha dia que eu tava cansado. É um desafio pro TDAH escrever, ler, qualquer coisa. Mas eu também, eu declaro, eu também creio no poder de Cristo, na cura, e eu já tenho recebido isso, de verdade. Comecei a escrever o livro, surgiu então a Teologia do Evangelismo, que eu já dava aula lá no seminário, e aí foi quando, uma noite eu peguei o que faltava, passei a noite inteira escrevendo, e daí pra frente eu fui. E aí saiu, né? Nasceu a Teologia do Evangelismo. Na frente aqui é Davi, feito por Michelangelo no tempo do renascentismo. Legal. Porque é como se eu tivesse vencido um gigante, que é escrever. Uou. Um cara que tomou bomba e escrever um livro é um sonho, um desafio. Sim. O olho dele tampado aí porque representa o meu conhecimento limitado. Atrás é a igreja e a teologia, ela tá rachada, a igreja, né? Sim. E a teologia tem a proposta de restaurar aquilo que os sofismas, heresias têm causado, né? Então nasceu a Teologia do Evangelismo, um livro muito prático. Aí eu conto um pouquinho a origem da palavra, etimologicamente falando, do que é o Evangelho, porque eu tinha muita dúvida. Que uma vez eu comecei a ler o livro de Mateus, aquela leitura, plano de leitura anual. E eu falei, cara, eu vou começar a ler a Bíblia toda. Inclusive, nós estamos nesse plano. Ah. Legal, você quer participar? Tá na descrição, Aí, ó, tem um grupo. Engaja aqui. Aí eu li Mateus, eu falei, cara, que legal. Quando eu cheguei em Marcos, eu falei, será que eles não perceberam que eles estão repetindo a história? Não. Aí em Lucas eu falei, gente, 3 novo. vezes. Só que com detalhes diferentes. Eu não sabia que aquilo eram os evangelhos sinóticos. E aí eu fui tentar entender por quê. Porque cada autor escreve para um destinatário específico. Exatamente. E eu queria entender o porquê disso. Aí eu conto para quem Mateus escreve,
para quem Marcos escreve, para quem Lucas escreve, o Evangelho Universal de João, católico, né? E aí eu explico o que é os evangelhos sinóticos. A palavra sinótico no grego quer dizer ver conjuntamente. Eu explico isso. Eu falo sobre a apologética do evangelismo, como que defende o evangelho através do evangelho. Uou. Então, sim, toda a minha curiosidade acerca do termo, porque eu sou assim, não basta só você me falar. Eu não gosto de repetir sem entender o porquê daquilo. Sim. Mas por que que tem a palavra evangelho para anunciar a boa notícia? Por que que não escolheu uma outra palavra? O que quer dizer a palavra evangelho? E eu fui buscar na história de onde que Jesus tira o termo. O evangelho não é um termo da palavra de Deus. É um termo romano, né? Eu explico isso. Era quando o imperador conquistava um lugar, uma cidade, e aí quando ele ia dar a boa notícia da conquista, eles falavam o evangelho segundo o imperador César. Uou. Então quando Jesus vem, ele veio dar a boa notícia, agora o evangelho de Cristo Jesus, né? Então isso tudo eu falo aí um pouquinho. Entendi. E o interessante, eu até comentei com o senhor a respeito disso. E o Aqui, mas senhor tá muito sério, senhor. É Tiago, você mesmo, Tiago. Tiago, isso. devido o título, né? É algo que parece ser contraditório numa base. Você consegue explicar um pouco esse título, esse... É a teologia do evangelismo, né? Porque o Michael Green, ele dizia assim: nem todo teólogo gosta de evangelizar e nem todo evangelista gosta da teologia. Mas isso não poderia acontecer. Porque a teologia nunca será desassociada do evangelho. A teologia é a ferramenta para se estudar o objeto. O objeto é a palavra de Deus. Então a teologia, ela é a luneta, ela é, né, o bisturi para você chegar Mais fundo. exatamente onde você quer, que é o objeto em si, que é a palavra de Deus. Então essa palavra eu conto um pouquinho a etimologia do que é a palavra tel, Deus, logia, estudo, ou logos. Teologia, o estudo acerca de Deus. Foi uma palavra extraída de Platão, dos pré-socráticos da época. E qual que é a ideia da teologia? Não é colocar Deus numa maca e de forma anatômica você pegar os atributos comunicáveis dele e dissecar e falar assim, agora eu entendo tudo de Deus. Então, se a gente chegar nessa conclusão, a gente fez tudo, menos estudar acerca de Deus. Exatamente. Porque Deus não pode ser compreendido na sua plenitude a partir da capacidade humana. Que é limitada. Exatamente. E aí, a teologia do evangelismo é o que a ferramenta que se utiliza para entender o evangelho. Então, o evangelho é o que a gente precisa estudar. Só que a gente precisa de um meio para estudar. E a teologia se propõe a isso. Só que quando você vai para dentro do evangelho para estudar o evangelho, você percebe que você tem que desconstruir muita coisa para construir. Aí o subtítulo é Desconstruindo para construir. E desconstruir é muito difícil, né? Nossa. Porque você desconstruir algo que foi construído. Uma coisa é você destruir, que é muito mais fácil. Você pega a marreta e pau, pau, quebra tudo. Agora, se desconstruir é tijolo por tijolo. Então, você abre mão daquilo que você acha que sabe. A vida inteira. Então, tipo assim, tem muito, ainda mais pra pastor que tem bastante tempo, né? Quando você fala algo, ele fala assim, uai, eu tô aqui 50 anos e não vi isso, e você viu isso aí? Então, ele tem essa rejeição. E tipo assim, cara, Orgulho. e É, claro que não deve ser julgado, porque realmente você absorver algo novo é estranho. Não soa E bem. no meio de tanto barulho, de tantas falácias, né? Tem que ter um cuidado. Eu lembro um dia que nós fomos num sítio, num acampamento, e nós vamos ter o acampamento agora. Foi do ano passado. Isso, não, esse foi uns 4 anos antes. Ah, sim. E eu lembro que nós estávamos numa roda de pastor, só pastor, você sabe, né?
Só patente alta. É. E nós ali querendo e nós aprender alguma ali, eu não coisa. sei o que nós tava fazendo ali, mas Deus sabe. Deus E eu faz lembro isso. que eu tava fazendo um seminário com o pastor Eduardo Reis, e ele falou algo, cara, que tipo assim, que batia de uma forma. E eu falei isso lá na roda. Eu não sei o que deu em mim pra eu falar aquilo. E na hora que eu falei isso, eu falei, não, cara, vocês já viram isso? Tal? É até um texto de Lucas sobre as trevas exteriores tal. E levei uma linha de raciocínio meio estranha, que eles ficou assim olhando pra mim. E eu falei que quando eu acabei de falar, eles estavam olhando pra mim de uma forma. Assim, qual igreja que você tá indo? Que a minha você não tá indo. A nossa que nós tá lá, você não Que tá indo. não. heresia é essa aí? E eu lembro que eles, cara, você tem que tirar isso da sua cabeça e tal. Isso tem nada disso e tal. E tipo assim, aí eu falei, pô, eu falei isso, cara. Fiquei meio acuado, sabe quando você fica, cara, Sim. será que eu tô errado? E beleza, né? Aí eles falaram, não, você tem, isso aí não tá certo e tal. E deu a linha deles. E passou o tempo. Eu lembro que passou não sei quanto tempo depois daquilo ali, acho que foi uns 2 anos. E, e um dos pastores que estava sentado naquela roda, já tinha saído da igreja, e eu lembro que era 9 horas da manhã. Ele me liga e fala, uai, me ligando? Atendi. E ele falou assim, cara, eu tô te ligando só pra uma coisa. Te pedir perdão. Uau. Porque aquele dia eu tava tão orgulhoso, eu não podia falar que eu tava errado. Uhum. E ele falou, cara, hoje eu entendi o que você tava falando. Olha só. Há 2 anos, 3 anos atrás. Eu quero te pedir perdão. Porque eu entendi e naquela hora ali eu demonizei. Eu falei, cara, É muito difícil desconstruir. Por exemplo, a desconstrução, quando Jesus disse que no fim, né, já caminhando para o seu sermão escatológico, que ele iria destruir aquele templo que eles construíram por mãos humanas, mas ao terceiro dia ele reedificaria a sua nova morada e não ficaria pedra sobre pedra. Sabe o que isso quer dizer? É que depois do ano 70, que o Império Romano invadiu Jerusalém, quando eles destruíram, quebraram tudo do templo, as paredes eram laqueadas de ouro, né? Elas eram revestidas de ouro. era muito rico, né? As pessoas iam com os carrinhos para buscar as pedras para arrancar o ouro. Então não ficou pedra sobre pedra, que eles pegaram tudo. E essa é a desconstrução. Não pode ficar nada. Oh. Porque se você abrir mão só um pouquinho, não serve, tem que ser tudo. Óbvio que se for de acordo com... A gente tem que ser bereano, né? Bereano mesmo. Ok, você pode me ensinar, mas eu vou conferir. Eu vou verificar se está nas ser examinado, escrituras. Então eu falo coisas nesse livro que, no primeiro momento, assusta muito. Por exemplo, uma das coisas que eu falo no livro que assusta é que evangelizar não é falar apenas Jesus te ama. Aí a pessoa fica doida. Sim. Porque olha só, 100 anos falando nisso, aí você vai, né? porque de fato Jesus é amor, né? Quer ver, ó? Repete pra mim, é João 3,16. Vocês podem escolher qual dos dois vão falar aí. Pode. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora fala o 18. O 18 é que ele foi enviado para não condenar o mundo, né, mas Aham. sim ser salvo por intermédio dele. E o 17, Aí você me pegou. que é antes. Sabe por que a gente não tem facilidade de decorar o 17? Porque o 17 para o 18 é: e aquele que não crê já está condenado. Então, quando eu falo para a pessoa que só Jesus ama ela, parece que ela tem um direito. Meio que tira de contexto, né, cara? Ele me ama do jeito que ela tá e tá tudo certo. Isso é um perigo. Ela não sabe a realidade dela, porque você apresentou só o atributo do amor e não o atributo da justiça, que é satisfeita no sacrifício de Cristo. Então Deus amou o mundo, por isso ele deu o filho. Só que ele deu o filho não para condenar o mundo, porque o mundo já está condenado. O 17 e o 18 é: aquele que não crê será condenado. Não,
Já está. Olha como é que é diferente. Jesus te ama, meu irmão. Ele tem um plano na sua vida. Parece que isso até reforça o seu estilo de vida. Exatamente. Só que se eu te falar assim, meu irmão, você sabia que você já está no inferno? Oh, aí é choca, né? A pessoa se sente agredida, invadida. Como assim? Quem que é você para falar que eu estou no inferno? Não, eu não sou ninguém. É o que João 3, 17 e 18 diz. E porque ele te ama, ele deu o filho dele para salvar você. Para te arrancar do império das trevas e te transportar para o reino do filho do seu amor. Então é diferente. A urgência missional evangelística muda quando você conta a mensagem completa. Jesus amou e por isso deu o seu filho. E quem não crê já está condenado. Então a gente aprendeu a apresentar só uma parte do evangelho incompleta. Maquiada. E quando você apresenta algo incompleto, você está sendo injusto. E você também, a Bíblia diz, aquele que acrescentar ou tirar um tio ou uma vírgula da palavra será condenado. Isso é muito grave. Então nós não podemos tirar o contexto das escrituras. E é o que eu abordo no livro. E talvez, né, hoje a igreja ela tem sofrido tanto, né? Nós temos visto igrejas cheias, mais vazias, porque eu acho que tem maquiado muito o evangelho. Romantizado, né? Isso, romantizado aquilo que era para ser, né? Falo isso aqui no livro. E tipo O assim, outro evangelho chamado por Paulo lá em Gálatas 1. tipo assim, vem que vai ser casa, Vem carro, que ser casa, parece, carro. né? Aí a pessoa, Escola do amor. aí quando vem a primeira dificuldade, a pessoa, ué, isso não falou, isso estava no contrato, não. Isso não estava lá quando me falaram, não. E tipo assim, porque quando você traz a pessoa e você traz o contexto, né, e você entende que Cristo, ele é seu salvador, não por aquilo que ele pode fazer sobre a sua vida, e sim pelo que ele já fez, cara, É isso, você vai viver irmão. uma vida eternamente de gratidão. Abundante. Então é por isso que você entende o que Paulo diz, né? Que o fardo dele é suave e leve. Aí você fala assim, pô, o fardo de Jesus, olhando numa forma carnal, você fala assim, cara, é muito difícil, não tem nada suave, não tem nada leve. Na verdade, esse texto é muito forte. A declaração é de Jesus lá em Mateus 11. Foi Jesus que... Você sabia por que Jesus fala isso? Olha que interessante. Porque um dia eu me perguntei por que Jesus começou a exercer o ministério dele com 30 anos. Eu falo isso aí também. Porque não começou antes, né? Aí as pessoas me respondiam assim, porque era o Kairós de Deus, que é o tempo de Deus. Ok, mas para mim era insuficiente essa resposta. Outros falavam assim, ele só começa com 30 anos porque ele era maior de idade. Cara, ainda está insuficiente. E aí eu fui pesquisar, e um dia eu cheguei nesse texto. Porque o meu fardo é suave, o meu jugo é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Olha só o que acontece ali. Dentro daquele contexto, Jesus ele está dentro de duas principais escolas rabínicas da época. Haviam duas. Uma chamada uma escola de Shammai e a outra de Hillel. Sei. De onde vem Gamaliel, que eram os rabinos da época, né? E os rabinos pegavam as crianças de 2 a 6 anos para ensinar a Torá. As que se destacavam, eles colocavam em duas escolas, Beit Sefer e Talmud, ou Talmidim. E aí o que acontecia? Essa criança aprendia a Torá e depois aprendia os profetas maiores e menores e alguns salmos. Então eles saíam da escola Talmud e ia para uma pós-graduação que era o Beit Sefer. Um rabino, para ter direito a ter alunos, ele tinha que ter critérios básicos. Um dos critérios para ser rabino era ser judeu por natureza, sangue judeu. Ele tinha que ter 30 anos no mínimo. Aí começa. E ele tinha que ter uma escola com no mínimo 12 alunos. Olha que precioso isso.
E aí, Jesus vem num cenário cumprindo todos os pré-requisitos. Todos. É por isso que ele só começa a exercer o ministério dele em Caná da Galileia depois de 30 anos. Porque aí ele tem o direito, dentro da tradição judaica, chancelada pelo Sinédrio, de ter os seus próprios alunos e a sua própria escola. Então a palavra discípulo, ela veio de Talmud, é aprendiz. Ou aluno. Ou aluno. E também mestre e professor. Exato, Raboni, Rabi. Por isso que eles chamavam ele de Rabi, Raboni, né? O Rabone. E aí, é exatamente isso. Só que os mestres da época colocavam um fardo sobre a vida dos alunos pesadíssimo. Eles não podiam carregar a salvação nas costas. Aí Jesus, com o direito legal, fala assim: venham até a mim, vocês que já estão cansados e sobrecarregados, aí, ó, dentro dessa escola pesada. Porque eu tenho para vocês um novo fardo, um novo jugo. É leve e suave. Aprendam de mim que sou manso, porque os rabi da época não eram mansos. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o que você falou é exatamente isso. Quando a gente está aos pés de Jesus, porque os alunos ficavam aos pés de Gamaliel, como Paulo, Como né? fala, né? E é literalmente que é o lugar da submissão. E é por isso que Jesus lava o pé dos discípulos, porque ele deixa o status de professor e mestre para se tornar aluno dos caras. E tem algo interessante aí também, Tiago. Isso. Que é também a questão do jugo. Para quem não sabe, ou para quem não tem uma conhecimento de roça, vai entender. Não sabe o que é o jugo em cima jugo, exatamente. do burro, né? Para que serve aquele jugo? É para que duas pessoas andem no mesmo caminho, no mesmo propósito. Então, o que o senhor está falando? Cara, se você seguir seu próprio caminho, seu próprio coração, a própria palavra diz que o coração do homem é enganoso. É isso aí. Você não vai trilhar por um caminho a qual que vai ir de encontro à vontade do Senhor. Então ele manda o seu filho, ele vem, ensina tudo que o senhor explicou aí, e ele fala também: então agora vamos seguir comigo, para eu direcionar para onde você quer. Legal. Perfeito. Eu costumo falar muito isso com os meninos no discipulado. A gente tem um grupo discipulado e a gente conversa assuntos que não são abordados tanto numa pregação ou numa liturgia Que de é culto. tudo tabu, né? Numa liturgia de culto. Mas aí ali surgem muitas dúvidas, muitos comentários, e é muito legal. A gente cresce e fica muito rico ali de conhecimento através da discussão entre cada pessoa diferente. E o interessante é que eu costumo falar com eles assim: cara, é o que o senhor falou. Cara, você não vai pro inferno, você já tá lá. É diferente, né? É diferente. Porque dá um choque de realidade na mente. Porque as pessoas acham que elas ainda pessoa. vão ser, dependendo da escolha. Depois eu faço essa escolha. Deixa eu curtir minha vida. Exatamente. Quando tiver velhinho. Mas aí quando você mostra pra ela que ela já tá, qual que é a urgência dela em querer sair desse lugar? É enorme. Imediata. Por isso que Jesus pregou: o reino de Deus já é chegado. Exatamente. Ou seja, não vai vir. Por que o reino vai vir? Porque ainda a gente está sobre um domínio imperial. Império você toma e o reino você herda. Eita glória. É por isso que ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino. Porque o império ele tomou a gente de lá e o reino ele doou para nós. É de pai para filho, né? E eu complemento falando com eles assim: cara, vocês já estão no inferno, então Jesus é a porta de saída. E ele é a porta, o caminho e a vida. Exatamente. E isso traz uma realidade, por quê? Porque as pessoas também, muitas delas que estão ali sentadas numa liturgia de culto, sentadas no banco, elas pensam que elas estão indo ali apenas com medo de ir pro inferno. E também não é isso, né? Exato. Nós não devemos ir. O Jonathan, olha que frase poderosa que eu coloquei ela no livro. Eita, glória. Jonathan Edwards. Até para você estudar sobre o Jonathan Edwards, tem um sermão dele que é Pecadores na Mão de um Deus Irado. Você precisa assistir. Top. Aliás, você precisa ler na íntegra. Acho que tá no Heróis da Fé. É. Eu vi algo parecido. E tem com também o sermão escrito em PDF, Sim, né? tem. E aí ele fala assim que a Terra é o único pedaço do inferno
que o cristão experimentará. Meu Deus. A mesma terra Isso é muito forte. é o único pedaço do céu que o condenado experimentará. Meu Deus. Que é onde está equilibrado os dois reinos. Né? Então, o condenado ao inferno está desfrutando do céu na terra. A terra para ele é o céu, porque para onde ele vai é tormento. Aqui ele está tranquilo. Então é o céu dele. Agora, para o salvo em Cristo, aqui é o pedacinho do inferno. Oh. Porque lá no céu é a rua São de Ouro, mar de cristal, morte e Não se choro, compara. nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. É por isso que eles, né, os judeus, eles custaram entender o que Cristo tinha, né? Eles queriam que Jesus libertasse eles do jugo Do império de Roma, terreno. de Romano, Roma. no caso. Porque na necessidade humana, né, era relevante, né? Porque eles viviam oprimidos, eles viviam ali, né, sendo escravizados, Impostos né? altos. Torturado. E então eles queriam isso. Só que o Jesus, é por isso que eu falo, mano, nem sempre o que é bom é o melhor. Isso aí. Porque a gente acha o que é bom porque é imediato. Opa, isso aqui é bom. Mas será que se eu for mais um pouco não tem um melhor? E o que Deus tem para nós é o melhor. E qual que era o melhor? Era libertar não só, né, os judeus, mas toda a humanidade de um jugo muito mais pesado do que de Roma, que era o império das trevas. É isso aí. Então, o que eles não entenderam, e depois os discípulos, né, eles começaram a entender, né, de fato, que Jesus ele não veio trazer uma revolta, ele veio trazer uma revolução. Porque uma revolução, você não vem, você transforma de dentro para fora. Princípios, valores, sabe? Você muda Glória a Deus. aquela pessoa sem completo. usar armas, né? Sem... O Senhor Jesus, ele trouxe isso. Ele falou, cara, vocês estão querendo isso, mas os meus sonhos são bem maiores que os seus. E os meus caminhos são bem mais altos que os seus. Então eu tô te libertando de um jugo que vocês nunca conseguiriam sair sozinhos. Até o de Roma, talvez poderia levantar um exército até mais forte que Roma, né? Mas esse jogo era só através, né, do intermédio de Jesus. Então, nem tudo que é bom é o melhor. Então, a gente temos que buscar. Pô, tá acontecendo isso com a gente, cara. Pode ter certeza, né, que o Senhor, ele tem o melhor. E tem muita gente que fala assim, o melhor de Deus ainda está por vir. Só que eu Já digo, veio. o melhor de Deus não está por vir. Ele já veio. Eu soltei uma E ele é dessas Jesus no meu Cristo. Instagram, assim, que a gente canta, né? O melhor de Deus está por vir, ok. De forma poética é lindo, mas de forma bíblica tá errado. O melhor de Deus é Cristo, ele já Já veio. veio. Encarnado. Ele é o melhor de Deus, o Filho unigênito, né, de Deus. Exatamente. E eu queria que o senhor contasse um pouco aí, qual que foi os maiores desafios, você já contou alguns, mas Sim. qual que foi o maior desafio nessa caminhada cristã, do pastoreio, até mesmo do livro, que o senhor se deparou, você quer contar pra gente como experiência, né, pro pessoal que tá vendo a gente aí. Bom, eu acho que até hoje o maior desafio para mim é saber esperar. E se tem uma coisa que a nossa geração não quer, é esperar. Porque Exatamente. esperar gera ansiedade. Porque também nós não devemos esperar de qualquer jeito. Esperai com paciência no Senhor, que é diferente. Salmo 40. Além de esperar, ainda é com paciência. Porque Exatamente. não adianta também você ficar esperando, balançando o pé. Jesus, tá demorando, hein? Cadê o senhor? É igual aquele burrinho do Shrek. Já chegou. É, já chegou. Aquela criança dentro do carro, pai, tá chegando. É, dando chilique. Então, acho que o meu maior desafio é saber esperar. E não me perder. Porque a identidade de quem nós somos, ela é seduzida a gente misturar ela. Em a gente não saber o que Cristo nos chamou para ser, fazer e estar. Então, no meio de tanta informação, a gente fica mais susceptível a querer ser o que o outro é. Ah, o que ele está fazendo está dando certo. O cara vem aqui, olha o podcast de vocês, eu vou fazer um também, não tem problema. Mas Deus te chamou para fazer isso. Então, meu maior desafio é estar no centro da vontade, lá no âmago, no núcleo do centro da vontade de Deus. Meu maior desafio, a cada oração, Deus, eu só quero estar onde o Senhor quer que eu esteja. Porque as portas se abrem, mas nem toda porta aberta, É Deus que abriu. perdão, é uma porta aberta de Deus para mim, né? Exatamente. E o terceiro maior desafio que eu tenho hoje, que eu acredito que a nossa geração tem, é a disciplina espiritual. Mantê-la.
A disciplina espiritual é o combustível do cristão. E quando eu falo disciplina espiritual, eu também estou falando das disciplinas espirituais através dos meios de graça. Como? Leitura da palavra, devocional, oração, louvor, congregar, jejum, discipulado, confissão de pecado, piedade, que é exercer o altruísmo, né? Compartilhar coisas, bens, dinheiro, abençoar a vida de alguém. Isso tudo desenvolve dentro de nós santidade, caráter e por aí vai. E tudo isso que o senhor falou, ele é um processo, né? Que nos torna mais parecido com Cristo e menos parecidos com Adão. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que essa terra ela foi feita para a gente passar por um processo. Bom. A gente está aqui não apenas para esperar um time, que Jesus vai voltar e queremos reinar com ele. E sim que nós estamos aqui para sermos lapidados. É isso aí. Para sermos moldados pela mão do olheiro. Para que a gente se torne cada dia mais parecido com ele. Ao ponto de que quando, nesse meio caminho de parecer com ele, a gente também chame pessoas para ajudar, para aconselhar, para discipular. Porque muitas das vezes a gente erra meio que nesse discipulado, porque a gente quer forjar ou fazer a pessoa parecida com a gente, conosco. A gente quer. Eu vou começar a discipular o Darwin, então eu vou fazer do Darwin um Rony. Não. E esse não é o plano de Deus, não é o plano discipulado. O plano discipulado é forjar Jesus naquela pessoa. É isso aí, você fazer para Cristo, né? Exatamente. Discípulos semelhantes a Cristo. Exatamente. Sabe quando um líder se torna um bom líder? Quando ele não tem mais utilidade no ministério. Isso é forte demais, pastor. É quando ele não tá e aquilo acontece da mesma forma. Isso é lindo. Ó, pra você ver, Jesus partiu há 2000 anos. E a obra não para. Porque ele deixou homens inflamados. Incendiados. Tá vendo isso? Esse é o discipulado. Entende? Obras maiores. Então, isso é o que a gente tem de referência. E a nossa geração não quer saber esperar, não quer ser discipulada, não quer ser confrontada. Eu não estou dizendo de forma generalizada, ainda há os remanescentes. Quando todas as vezes que a gente generaliza, né? Não, só sobrou eu de profeta. O que o profeta Elias falou assim, não. Eu separei para mim 7.000 que não se curvaram a Baal. Calma aí, Elias. Não é a última Coca-Cola, não. Tem muita... Né? Senão tem hora que a gente começa a achar que nós somos os paladinos, os puritanos, né? Os verdadeiros homens e mulheres de Deus que permaneceram, né? Que permaneceram. Então, a gente não correr, mas também não parar de caminhar. O que a gente vê muito ou a pessoa quer correr demais, já quer viver o ministério, intensidade, viajar, ter o nome dela no banner. Então, na verdade, ela não está levantando um altar, ela está levantando uma torre. Porque a torre fala dele, o altar fala de Cristo. Meu Deus. E é por isso que na Torre de Babel ele destrói. Exatamente. E o altar ele recebe. Exatamente. Então, maturidade, saber a submissão do pastoreio, não remova os marcos antigos. Você conversa com um jovem hoje, ele não quer ouvir o que o pastor de ontem, que tem 50 anos de ministério, fez. Isso é muito forte, pastor. É porque ele está chapando no Espírito Santo, porque ele já ora em língua e abandona só porque o pastor não tem a noção tecnológica que ele tem, só que vai falar da experiência. Você conversa com o meu pastor Márcio Valadão, experiência de 50 anos de ministério. Muita bagagem, cara. Uma história só. Nós estamos falando de 5 décadas. Então, a gente precisa ouvir os antigos, né? A gente precisa ouvir os pastores. Os jovens precisam aprender a sentar com os mais velhos, né? Eu sou responsável pelo culto hoje da melhor idade da minha igreja. Eita glória. O culto 8 da manhã. Só cantor cristão, harpa cristã, uma bênção. E assim, eu aprendo demais. Ali está os cabelos brancos, a maturidade da vida, né? A experiência da vida. Então a gente precisa baixar um pouco a bola, andar de forma mais segura, sem correr tanto e sem parar, né? Você não pode parar e também não pode correr demais, porque não é sobre quem chega primeiro. É sobre chegar.
Nós somos... Cada um corre a sua própria corrida. Né? Exato, a corrida que nos está proposta, né? E a revelação que Moisés traz pra gente, né? Quando ele vê a sarça pegando fogo. O que chamou a atenção dele não foi ela pegando fogo. Porque pegar fogo é muito fácil. O que chamou a atenção de Moisés é que aquela sarça ela pegava fogo e não se consumia. Ou seja, às vezes você pode ser abundante, mas vamos ver daqui a um ano? Será que tem constância? Então, é igual você falou, 50 anos, cara. Então, não é algo que aconteceu, não é um movimento, não, cara. É algo que se tornou É uma estilo história. de vida. Algo que se tornou. Não é hoje, não é num seminário, não é num culto. Não. É isso que eu vivo todos os dias. E com constância, né? É o que Paulo diz, né? Sejam abundantes, mas sejam também constantes. É isso aí. Constância. Isso. Você falou a palavra da ordem. A palavra de ordem para a nossa geração é constância. E é o que falta muito, né? Criar raiz, né? Hoje a gente envolve muito projeto, mas não é contundente. A gente bate no inimigo, mas ele não cai às vezes porque a gente não dá sequência. Você já viu aquela luta de UFC? Às vezes o cara tá apanhando, você fala assim, agora ele vai acabar. Aí do nada ele dá um no adversário e o adversário cai e perde. Então, assim, porque às vezes o adversário tem mais resiliência do que a gente. Então a gente tem que aprender a ser mais contundente. Ontem eu vi um vídeo, esses vídeos de coach motivacional, nada contra, mas eu também, assim, né? Isso dentro do púlpito, no altar, eu tenho dificuldade. Acho que cabe o seu lugar, né? Com certeza. Para isso. No púlpito é o lugar da palavra, ela é soberana e ponto final. Mas num outro momento, igual eu estava ontem na rede social, vendo um vídeo, é legal. Tinha 2 nadadores, e aí um dava uma braçada, mas com tanta precisão e alta performance, enquanto o outro dava 10, para atingir o que o outro fazia com apenas uma braçada. Então, aquela história, né? A experiência é exatamente isso. O cara passa grande parte do tempo naquela história amolando o machado para depois dar apenas uma facãozada na árvore e ela cai no tronco. O outro fica lá, o facão cego, né? Então, a gente precisa ser mais contundente, intencional. Cara, sentar, procure te apresentar como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem do que se envergonhar. Se Deus te chamou para o evangelho, calma, vai chegar o seu tempo do púlpito, mas vai estudando, vai se preparando, né? Começa a pregar dentro de casa, prega lá para os seus amigos, vai para uma praça. Não queira já os holofotes de uma vez, né? E se Deus não tiver isso para você, entenda que ele vai te usar. E o crescimento e o conhecimento da palavra nunca é demais. Você Exatamente. não perde isso. Então, quando a gente se propõe a entender o processo, a viver um passo de cada vez, a gente cresce muito. Né? Aí a gente fica lendo esses livros aí, como ficar rico da noite pro dia. Aquele elevador, né? Que já te coloca lá em cima rapidão. Legal você ter falado isso. O símbolo do evangelho não é uma escada para o sucesso, mas é uma cruz. Aquele que quiser seguir a Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Come on, siga-me, né? Exatamente. E pastor, não eu é quero fazer uma fácil. pergunta para você. Bora. Qual foi a maior dificuldade que você teve, né, nesses anos, né, de cristão? O que quase te baqueou? parou. Isso. Porque os jovens têm muito isso, né? A gente tem aí mais uma galera boa assistindo, que a maioria são jovens, né? E muitas das vezes o jovem ele tem parado por qualquer coisa, né? Ele tem parado, sei lá, por algo que acontece. Então, eu queria saber uma experiência sua que aconteceu e você falou, cara, eu preciso continuar, eu A preciso luta prosseguir. contra o pecado. Para mim sempre foi o maior desafio. E quando eu digo a luta contra o pecado, é todos os tipos de pecado. É a ira, é uma palavra maldita no momento errado. Sim. Isso sempre me paralisou muito, até eu entender que Deus sempre me amou e o perdão dele está disponível para perdoar os meus pecados do passado, presente e futuro. E que quando eu sou uma nova criatura, eu abandono o pecado. Obviamente que aquele que diz não ter pecado faz de Deus mentiroso.
Mas a minha maior luta sempre foi para que a minha vida sexual não escandalizasse o reino de Cristo. Preservar a impureza e santidade. Só que eu não entendia até chegar a um ponto de tornar mais leve que a libertação não é os demônios saírem, é a palavra, é Jesus entrar. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, o que eu entendi? Que eu me converti e aquele pecado de estimação como masturbação, que antes de Cristo, até os 18 anos, era comum, agora a libertação não é não sentir vontade. Porque eu entendia, depois que eu entregasse a minha vida para Jesus, eu não ia sentir mais vontade de fazer. Pelo contrário, libertação é não ser dominado pela vontade que você sente. Não pode criar ninho, né? Tem um teólogo que diz, você não pode impedir o passarinho de fazer cocô na sua cabeça, mas ninho você pode impedir. Então, o maior desafio que eu acredito para a minha geração é isso, que entender que a libertação não é o abandono completo da vontade. Não. É a decisão diante do pecado. Se eu decido ou não pecar. É o posicionamento. Exatamente. Só que eu demorei. Porque eu pecava, eu queria chutar o balde. Eu me sentia o mais sujo, o mais impuro possível. E mesmo diante do ministério, às vezes já pregando, um sonho erótico, um pensamento, um deslize. Então isso tudo é o maior desafio. Como pode o jovem manter puro o seu caminho? Eu escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Tá aí o segredo. Porque ela é lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Então, o jovem, né, que é muito afoito, tá com a testosterona no nível hard, né? E vem de um contexto de uma cultura ocidental sexualizada, imoral sexualmente. Um dos maiores desafios é essa área. Principalmente nos dias de hoje, né? Exatamente. Porque no dia de hoje você abre o Instagram, tem... o tempo todo. E sim. Aí o cara se sente condenado. Às vezes o cara toca. Naquele dia não vai poder tocar, porque ele passou a madrugada inteira cedendo às vontades da carne. E aí, como é que faz? Como é que o cara prega? Então, quando a gente entende, não é chave, não. Na verdade, é uma metanoia mesmo, uma mudança de mente. Quando você para de pecar por amor e não por medo, a caminhada se torna mais leve. Isso é forte demais. Eu deixo de pecar porque eu amo Jesus. Porque o que ele fez por mim, eu não poderia ter feito. E aí você, como gratidão, abandona o pecado. Você foge da aparência do mal. Mas isso não quer dizer que vai ser uma luta fácil. É para sempre. Exatamente. Até que ele venha. Exatamente. Quando eu digo para sempre, até que ele venha. Corpo limitado. Corruptível. Exatamente. E recebe o glorificado, que a gente vai conseguir entender muita coisa que hoje a gente não consegue entender. E a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Então, o maior desafio é a gente entender isso, que nós temos uma dupla realidade. Lutero chamava de justos e pecadores ao mesmo tempo. Simultaneamente justo e simultaneamente pecador. E para a gente entender isso é um desafio. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, o que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero fazer isso acaba por fazer. Pobre homem que sou. Quem me livrará desse corpo mortal, né? Então, lidar com essa dualidade, né? Salvos, mas ainda não na totalidade. Santos, mas ainda vivendo o processo de santificação, é o meu maior desafio e acredito que seja também o maior desafio dessa geração. E ainda dentro desse contexto, às vezes as pessoas que convertem agora, ou que ainda não têm uma maturidade de entender isso, pensam exatamente assim, não, mas por que Deus me criou com esse desejo se eu não posso fazer? Por que Deus me criou com essa vontade se eu não posso realizá-la? E a gente entende que cada desejo tem o seu lugar.
Ué. Isso aí, você falou tudo. Que cada desejo tem a sua hora. E, Oh. e não tem outro além, tem muitos outros desejos, mas tô trazendo aqui pro lado sexual. Que o Senhor, ele criou sim você com desejo para uma mulher, mas a mulher que ele colocar no seu coração, É isso aí. que vai ser uma adjuntora, que vai ser a pessoa que vai te auxiliar. É pro vai deleite, tá é pro ali. matrimônio. É um presente do Senhor. É isso aí. E eu ouvi outro dia uma história, você me lembrou de uma história bastante legal e interessante para esse assunto de um rapaz. Falou assim, cara, se tem sexo, por que eu posso fazer sexo só no casamento? Se eu posso pegar outras mulheres, por que eu tenho que me dedicar apenas com uma? E eu me lembrei de uma história que eu tinha ouvido até do Douglas Gonçalves, de Jesus Aham. Cop, que foi exatamente essa história de um rapaz que recebeu, ele fez uma analogia do o presente sexual que Deus trouxe para o casamento e um presente de alguém que ia receber no Natal. E foi bem legal porque ele começou assim dizendo, imagina um rapaz que recebe que tá pedindo um presente específico. Vamos colocar lá um PlayStation. Na minha época era o meu maior sonho. E eu queria o PlayStation. E o pai fala, eu vou te dar esse PlayStation, eu vou te dar esse videogame. E o pai vai lá e compra com aquela empolgação para querer alegrar o filho, embala num presente bem legal, que na hora que ele abrir ele vai ter aquela surpresa. Então ele pega esse presente e ele coloca esse presente em cima do guarda-roupa e deixa lá. E o menino, na sua rotina diária, sabe como é que é menino? Mexe numa coisa, mexe no outra, e ele acaba descobrindo o presente lá, cara. E ele olha pro presente e ele fala assim, será que é aquele PlayStation que eu quero? Que é aquele videogame que eu tanto tava querendo? E isso faltava uma semana pro aniversário dele, ou pro dia dele receber aquele presente. E ele vai lutando com aquela ansiedade e chega um dia que ele fala, eu vou olhar. E ele pega aquele presente e ele abre aquele presente. E no momento que ele abre aquele presente, ele vê que era o PlayStation que estava lá. E ele fica alegre, ele fica feliz. Mas naquele momento, ele não podia tirar dali e usar. Porque era algo que estava preparado. Que estava separado para um dia especial. E ele vai, desembrulha o presente, vê o presente. E ele guarda e sai. E o interessante é que passa uma semana, chega aquela data. E o pai todo empolgado, cheio daquela alegria. Só quem já deu um presente pra alguém que gosta, sabe o sentimento que eu tô falando. É bom demais, entrega aquele presente, fala, filho, olha o presente que o pai te deu. E entrega pra ele e ele abre aquele presente, não com a mesma expectativa, mas... Uau, tremendo isso. Muito não com o mesmo entusiasmo que ele tinha se ele não tivesse abrido o presente antes. E ele fica feliz sim. E agora sim ele pode perdeu usar, a graça, mas né? perdeu a graça. Exatamente. E exatamente esse conflito que o jovem está tendo com um contato diretamente com a sexualidade. Quando é o momento certo no casamento, com a pessoa direcionada, talvez ele não tenha o mesmo entusiasmo e a mesma expectativa de alguém que esperou o momento certo e a hora certa. Se um conselho que eu posso te dar hoje, para você que está me assistindo aqui, espere um momento certo para você abrir o presente do céu para o seu casamento. Amém. O meu falta 118 dias para eu abrir o presente. Eita, agora! Então... eu já estou contando no calendário. Cada dia eu arranco uma folhinha dele. Eita, glória! Já estou chegando no Éden. Eu sei que também não é só flores, né? O Éden também tem ali os seus espinhos, os seus abrolhos, mas eu tenho certeza que a família é um presente de Deus para nós. Como você falou, é um presente. Né? A família é o lugar onde Deus se revela ainda mais. É o que Ele tem para mim, é o que Ele tem para nós, para nossa geração, né? Eu tô casado há 8 anos, para a glória de Deus. Que isso, com a minha esposa Amanda, né? Você tem quantos anos? Eu tenho 32 anos, sou da idade do senhor. O senhor tem 34. Eu tenho mais 2 anos. É por isso que eu posso chamar de senhor. É, de mais velho? Tá certo. Você já é casado há 8 anos? Casado há 8 anos. E, que isso, cara, eu tenho vivido esse presente do Senhor. Minha esposa é uma pessoa espetacular. E eu já encho o seu coração de expectativa que glória a Deus. É bênção. Só perde pra vida de solteiro, né? Brincadeira, gente. O homem solteiro é mais feliz.
Não, eu brinco Mas que quando assim, ele não né? casa com a mulher Casamento é tão bom que os dois maiores homens das escrituras, que é Paulo e Jesus, Não falam assim, gente, que é casaram. benção. Mas se vocês É puderem melhor ficar ficar como sozinhos... eu, né? É melhor ficar como eu. Não, brincadeira. Mas Você que tá aqui, ó, Ó, vou casar, ó. É isso aí, eu tive um chefe, um chefe há um pouco tempo atrás, e ele não é cristão nem nada, mas ele comentava algo, falava assim, cara, casamento é um pouquinho pior do que morrer queimado. Meu Deus. E eu tentava tirar isso dele, chegava assim, não, seu casamento é bênção demais. É essa Pra desconstrução. quem não casa com a mulher goteira, o casamento é bênção Por isso que é demais. importante também, né? Buscar de Deus, ter a direção, viver o propósito, né? A Bíblia diz lá em Provérbios que a mulher prudente vem da parte de Deus. Exatamente. E eu tenho certeza, eu tô muito bem, vou casar muito bem a Fernanda Lucas. E glória É a a Deus. mulher de Deus, uma ministra do Senhor. Foi amor à primeira vista mesmo. Eu já admirava muito ela antes. E Deus tem conectado a gente, né? Ela entende meu chamado, ela também tem um chamado, né? E tem sido lindo, né? O que a gente tem vivido. E vamos pra cima, viu? Pastor, a gente sabe que você é da Lagoinha, né? Isso. E, cara, é um peso, né? Lagoinha. Responsabilidade. E eu queria entender mais qual é a sua funcionalidade lá, o que você Sim. faz, né? Como é que você foi Bom, hoje eu introduzido sou lá, Severino, por cara que você foi pra crachá. lá? Faz de tudo que precisa de velório, casamento, aniversário, bato laje, lavo banheiro, fico na portaria, construo, pinto casa, enfim, brincadeiras à parte, mas assim, a gente faz de tudo um pouco. Mas hoje eu sou responsável pelo centro social da nossa igreja, então nós temos um prédio todo voltado para a área social, Uou. com beneficência, bazar, a gente atende as famílias através de cestas básicas, né? Gás, contas dos membros da nossa igreja, a gente assiste até quando temos condição, até quem não é membro, né? Ações de grande impacto, quando, né, as enchentes em lugares específicos a gente mobiliza, campanha do agasalho, o centro social mobiliza tudo isso. Capelania hospitalar, prisional, em abrigos de criança, tudo voltado para o social. A gente disponibiliza vagas de emprego no nosso Instagram para as pessoas terem acesso, cursos gratuitos para elas fazerem, se capacitar. Isso é muito importante. Nós fizemos um curso de barbeiro para os caras, formaram mais de 30 barbeiros, cara. Alguns já estão com a barbearia, não tinha profissão nenhuma, aprenderam ali, curso de graça, cara. Foi lindo, foi lindo. Esse é o centro social da nossa igreja, eu sou responsável por ele. Mas eu também sou responsável hoje pelo culto da melhor idade da nossa igreja e por alguns cultos, né? Que eu sou responsável por pregar nesses cultos também. Mas é isso, ligou lá, precisa de alguém celebrar um casamento, eu estou à disposição, fazer visita, levar ceia, pregar, enfim, eu estou à disposição da igreja hoje, né? Mas o meu foco hoje é o social da igreja. Eu respondo pelo social da minha igreja. Isso é muito bom. E também, para que as pessoas nos assistem, né? Eu vi algo seu que é as aulas que o senhor soltou. Eu dou aula no seminário da nossa igreja também, Exatamente. Seminário Teológico Carisma. E eu havia gravado para um outro seminário umas aulas. E ficou lá. Eu falei, cara, eu preciso do pastor Flavinho. Me chamou na conversa, falou, irmão, abençoa a vida de alguém com esse seminário. Eu falei, sim, é isso. Porque eu confesso que eu sou muito pecador. Eu pensei em cobrar, tendo em vista o custo que eu tive, né? Você tem um estúdio, você sabe bem o que é isso. Edição. Nem todo mundo vai te abençoar com a edição, né? Eu sei que o que tá aqui tá abençoando vocês, né? Glória a Deus pela A vida cara dele. dele. Rafael Assim, Dias. tá abençoando É o vocês. homem da edição aí, pessoal. Precisou Rafael Dias. Mas tu tem um preço, o editor é uma profissão, meu irmão. Então, né, o pastor fica às vezes abusando demais ali da parte da mídia, né, para fazer tudo pro pastor, mas é importante o pastor também aprender a honrar essas pessoas, né? É uma profissão, o cara gasta tempo, estuda, aprende. Então teve um custo muito alto o curso, a produção dele. Só que eu mesmo não tive custo, porque o seminário que custeou tudo, mas teve o custo pro seminário.
E olha pra você ver como é que o pastor Flavinho é mais crente que eu, hein? Você tem que andar com quem é mais crente que você. Exatamente. Pra você ficar crente. Eu tenho 2 amigos, né? Eu tenho um amigo que é muito mais crente que eu. Eu preciso dele na minha vida, eu falo isso com ele, que é o pastor Matheus. Vocês têm que trazer ele aqui para falar de escatologia. Amém, glória a Deus. Vamos Passar o marcar contato dele para vocês. sim. O homem é bom na escatologia. Em Bíblia, né? Ele é um cara que lê muito, conhece muito de Bíblia. É um cara, assim, fantástico. E ele é uma referência para mim, o pastor Matheus. E ele é mais crente que eu, então por isso que eu ando com ele. E o pastor Flavinho também é mais crente que eu, me falou assim, irmão, cara, você vai cobrar? Abençoa a vida de alguém, só. E aí eu falei assim, é verdade. Foi quando eu tive a ideia de pegar o... E eu Perdão. com um dos primeiros, viu? Já assisti É? a primeira aula e ó, Gostou? maravilhoso. Glória Eu a assisti Deus. 2, minha esposa me chamou pra sair. Eu falei, calma aí. É, show de bola. Pegar cada detalhe. é Então, muito rico. são 13 aulas, são 5 horas aula no total. É assim, é um conteúdo muito denso e muito simples ao mesmo tempo. Então, eu não invento a roda. A palavra já está aqui escrita. É só pregar e ser fiel ao texto. Então, eu falo muito disso no curso. Essas 13 aulas, né, eu espero poder acrescentar muito na vida das pessoas. E está lá disponível, vai sair uma por dia, ia ser uma por semana, só que vai demorar muito, porque são 13. Aí, a partir de segunda-feira, vai começar a sair a segunda, terça, terceira e por aí. Isso É, no por canal do diante. senhor, né? É, Tiago Diniz. É o canal lá no YouTube. Tiago Diniz. Você pode acessar lá, já está na primeira. E ter outras também, outras ministrações. O meu testemunho também está lá. Daqui a pouco agora vai ter nesse podcast o meu Eita, testemunho que eu glória. contei, né? É isso aí. E outros lugares que eu estive também. E a gente vai colocar, pessoal, a descrição para você encontrar mais parte. Na própria descrição desse vídeo vai estar para você alcançar, né, a vida do pastor, o canal dele no YouTube, para que você possa chegar mais perto, você que Amém. ainda não acompanha, você que já acompanha, entender que tem algo precioso lá. Eu já divulguei para todo mundo que foi muito boa a primeira aula. Eu assisti 2 vezes Que legal. e eu vi o E quanto que é o maravilhoso. livro, né? E quem quiser ter o livro ainda, né? Sim, sim, pode falar. É o livro R$30 para abençoar mesmo a vida das pessoas. E se comprar pela Livraria Seara, é mais barato ainda, acho que é R$27,99, né? Por aí. Se quiserem colocar o link Vamos direto. colocar. Ou pode me chamar no meu Instagram, que é o @prdiniz com Z. E me chamar também, tem um livro lá. Tem essa camiseta aqui, ó, legal que eu tô usando, Não Me Envergonhe do Evangelho, que é o tema, né, do livro. Isso tudo aí vai até me ajudar no casamento, né? Vocês casarem, você sabe que é um desafio, né? Nossa, você chama a lua de mel aí esses dias, eu falei, não, de Deus, tem que compensar mesmo, né? Brincadeiras à parte, mas é isso aí. Eu quero agradecer muito, né, a vida de vocês, o privilégio, louvar a Deus por jovens também tão apaixonados. O Martin Luther King, ele tem uma frase que ele diz assim, eu não tenho problema com o barulho dos mentirosos. O meu problema é com o silêncio dos verdadeiros. Exatamente. Porque se vocês não forem para a mídia para ter um podcast, a mídia vai ter um outro podcast falando de outras coisas. Exatamente. Então a gente precisa de avançar nessa área, ser intencional Exatamente. e deixar Deus usar. Como grandes projetos começaram assim. Sejam só apenas fiel no pouco. E Deus vai honrar vocês no muito, viu? E esse é o plano desse podcast. Nós não estamos aqui para querer ser famosos ou para querer alcançar uma quantia financeira, não. Sim. O sonho do Senhor para o nosso coração, que foi transportado para o meu coração, para o coração do Darwin, é abençoar pessoas, é trazer um conteúdo em que as pessoas serão abençoadas, né, Darwin? Que as pessoas serão alcançadas, assuntos que talvez não consegue ter em uma liturgia de culto, talvez aqui no podcast a gente consegue esmiuçar um pouco melhor. Esse é o projeto do podcast, para que pessoas sejam abençoadas com este conteúdo, com o que sai dessa mesa. Não é, Darwin? Isso mesmo. Pastor, quero fazer uma pergunta aqui. Essa eu não posso sair daqui de a gente perguntar. A gente viu, né, nas redes, em toda a internet, né, a transição da Lagoinha
né? Aham. A saída do pastor Sim, Márcio sim. e a entrada do pastor Flavinho. Queria que você falasse, porque nós estamos de fora, a gente Ah. fica meio assim, assustado. Mas nós também Sabendo, ficamos mesmo dentro. sabendo que o pastor Flavinho é um grande homem de Deus, já acompanho Sim. ele há muito tempo. Mas, cara, igual você falou, são 50 anos. E como que foi? Cara, Tenta- foi surpresa pra gente, porque eu lembro até hoje, foi no dia 8 de dezembro, foi comemorado o Dia Internacional da Bíblia, e a gente tinha que entregar algumas Bíblias lá no dia. E nós temos, olha pra você ver, né, como é que é de Deus, nós temos a ordem do culto, é o que nós chamamos de OC. Então a ordem do culto sai um dia antes. Então no sábado, tô até aqui abrindo por trás dos bastidores da Lagoinha. A gente sabe quem que vai cantar, o que vai cantar, a letra, quem vai quando cada momento do culto a gente tem acesso do começo ao fim. E na ordem do culto estava um culto normal, com Nada ceia de surpresa. e a entrega das Bíblias, né? O culto já não estava tão normal porque tinha ordenação pastoral no dia, a entrega das Bíblias, ceia e a palavra do Muita pastor. coisa por um Muita dia. coisa. O culto estava corrido. E já estava uma presença assim gloriosa, perceptível no culto. E aí, como as Bíblias era da minha responsabilidade a entrega, junto com a diaconia da nossa igreja, eu e o pastor Gleison, um abraço para ele aí, porque é uma benção na minha vida. O pastor Márcio soltou no púlpito assim: ó, filho, se vocês quiserem 3, eu vou dar. Se vocês quiserem 2, eu também vou dar. E aí eu lá embaixo assim: não, É uma pra cá. como que nós vamos tirar 2 Bíblias, 3? E é uma Bíblia, um calhamaço de Bíblia assim, ó. Uma Bíblia de estudo que a gente recebeu do Jimmy Swaggart, né? E da toda a editora, cara, da CPAD. E CPAD, não, qual que é a editora? Esqueci a editora, cara. Mas enfim, eu acho que é a CPAD mesmo. E aí, já deixou a gente desorientado. Falei, pastor, fui lá no pastor Flavinho. Falei, o pastor Márcio falou que o pessoal vai poder pegar 2 ou 3. No púlpito. Só hoje aqui dentro tem umas 4.000 pessoas, pastor. Vezes 2 dá 8. Não tem como, não tem como. E aí, moral da história. Cara, o pastor Márcio pegou o microfone para pregar, ordenou os pastores muito emocionado. Última ordenação na cabeça dele, só ele sabia o que Deus tinha falado com ele no dia anterior. Sim. E pediu para chamar a esposa, a pastora Renata. Ela subiu. Ele com a taça de Da ceia. suco da ceia na mão e falou assim: hoje é a última vez que vocês vão me ver subir nesse púlpito. Isso chocou muito, cara. Rapaz. Isso foi espontâneo, assim, ninguém sabia, Eu cara. não te falei que tinha ordem do culto? Não tinha, assim, surpresa. 11h45 falar que vai ser a última vez que vai subir. Não tinha isso. Todo mundo assim. Parou, foi um silêncio, uma gritaria dentro da igreja, porque não dá, não sei se no vídeo dá para ouvir, mas as pessoas começaram a gritar: não, pastor, não. Dali para frente, saiu da liturgia do culto. Meu Deus. O pastor Flavinho começou a chorar igual criança, que assim, sem entender, que não é sobre ele assumir um legado, é sobre, assim, cara, o desafio é assumir o lugar do pastor Márcio. Que Não é uma igreja simples, é o legado de um homem de 50 anos. Obviamente que Deus capacita e tem capacitado. Sim, claro. Mas nós estamos falando do pastor Márcio Valadão, né? O caráter ilibado, 50 anos de ministério sem uma vírgula. Então, naquele momento, todo mundo surpreso, a gente sem entender, um olhando para o outro, e agora o que a gente faz? Eu lembro que ele chamou o pastor Flavinho no altar, e estava no momento do apelo, a gente não tinha tomado ceia, não tinha entregado Bíblia. Estava assim, a ordem do culto acabou. já não existia mais. E aí eu lembro que eu vi o pastor Flavinho subindo, e eu comecei a chamar alguns pastores que estavam embaixo assim: vamos subir.
vamos apoiar o pastor Márcio e o pastor Flavinho lá em cima agora, para a igreja se sentir segura. Exatamente. E assim, eu sou um Zé Ninguém dentro da igreja. Eu comecei a pedir todos os pastores, vamos subir. Tipo assim, o cara tá comandando o culto. Ainda bem que eu tô contando só hoje, que foi eu que pedi pra todo mundo subir. Porque foi a única coisa que veio na minha cabeça é que, assim, como foi uma decisão muito forte, eu queria que a igreja se sentisse um pouco mais segura Coberta, né? em ver os pastores assim, nós estamos juntos. E aí eu comecei a pedir, vamos subir os pastores. E aí a gente subiu. E aí foi o que vocês viram também, não sei se vocês assistiram o culto. E detalhe, eu pregava no culto de 1 hora depois. Nossa, como é que prega? Faltava tipo 15 minutos pro culto começar. Não tinha nem condição de fazer o culto naquele altar. Porque assim, cara, pegou todo mundo de surpresa. E eu precisava me preparar para o outro culto, que eu sou responsável, culto de 1 hora. O pastor Flavinho ficou chorando dentro do backstage lá, que tem, atrás naquela salinha. Imagino o que não tenha passado na cabeça dele. Tá doido. Porque o pastor Márcio não avisou nem para a esposa dele, porque Deus visitou ele de madrugada. E falou diretamente com ele que o tempo dele já era chegado. Então, você vê que é de Deus, porque hoje a gente tem experimentado uma continuação do legado daquilo que Deus fez através da família Valadão. E vai continuar fazendo. Né? Hoje o pastor que responde globalmente pela Lagoinha é o filho, o pastor André Valadão. E a matriz, que é a igreja mãe, ela tem o pastor Flavinho, que é o que responde ao pastor Sênio, né, da nossa igreja. Na prática, isso já estava acontecendo. Então, para quem está ali por trás dos bastidores, mais perto, né? foi mais tranquila a transição, não do dia. A gente não esperava que fosse daquela maneira. Sim, claro. Mas de que em algum momento isso ia acontecer e que o pastor Flavinho já estava conduzindo a gente, né? O pastor Flavinho, um grande homem de Deus, de uma visão macro do reino e do evangelho. E tem sido assim precioso, tem sido maravilhoso. Não tem como, ninguém vai ser o pastor Márcio. Não vai ser. Mas há um outro legado a ser deixado. E o pastor Flavinho tem deixado E é esse aquilo legado. que Deus falou com Josué, cara. Só Moisés morreu, ficou, agora você, cara. Seja forte e corajoso, porque Deus trabalha em estações, né? É isso aí. Então, mesmo que... Imagina Josué, né? Ele via, cara. Ele tava com Moisés. Então, ele ia conversar todo dia com Deus. Tá ligado? E tinha uma... Então, acho que, tipo assim, não comparando, mas, cara, olha pra esse povo. Olha Moisés, olha eu. E o Senhor falou assim, não tem nada disso, cara. Ele é ele, aí. agora é você. E eu vou, do mesmo jeito que eu ordenei, do mesmo jeito que eu abençoei, eu vou te abençoar. Só segue. Né? Confia, né? E foi uma parada. Crente, né? Uma coisa que. Ande na minha presença, Quando eu fiquei sabendo, eu falei, cara, eu falei, nossa. Quando eu vi, né, que eu vi depois, falei, meu Deus, foi uma transição muito forte. Mas já era esperado, né? Já vinha. E você vê que a obra tem tudo a ver com Jesus, né? Porque agora a gente também precisa evidenciar que o homem, ele também tem o seu lugar no reino, mas ele não é, o lugar do homem não é no centro. Sim, com certeza. Então isso é muito importante, porque a unção que você recebe é a unção que você honra. O pastor Márcio hoje tem descansado, jubilou, né? Mas continua pastor, continua homem de Deus, continua, obviamente, Não é que que ele não aposentou, responde né? por Como muita tudo gente mais acha. da Lagoinha, Sim, claro. mas ele vai ser eternamente um conselheiro da igreja, um guardião mesmo, Respeitado, né? né? Ali muito A respeitado, gente percebe isso. mas não venerado, Sim. né? Ele não vai ser canonizado. E prova disso a gente vê o crescimento continuando na igreja hoje. Os cultos se enchendo, a igreja avivada, porque tudo isso também acontece para Deus nos mostrar que a obra tem a ver com o Filho Exatamente. e não com a personalidade.
Deus nunca dependeu do pastor Márcio Valadão ou de nenhum outro homem para ser Deus e para fazer a obra dele. O privilégio é todo nosso. Verdade. Nós vamos continuar honrando o pastor Márcio no nosso coração, na nossa vida e pessoalmente e por onde formos. Mas é o Deus da obra. O centro é Cristo. O centro é Jesus Cristo de Nazaré. E a ele seja a honra, a glória, o louvor, o poder e o domínio pelos séculos dos séculos. E isso demonstra o quanto ele aprendeu com o Senhor e quanto ele continua sendo um homem de Deus, né? Isso Porque aí. alguém no lugar dele, alguém que seja Ia orgulhoso, ficar até. não ia querer largar de mão esse modo de falar, status, título, né? É. Mas ele não, ele entendeu que o maior ali é o Senhor. E ele que- não construiu um império para ele. Ele Exatamente. fala isso, Isso ele deixa muito fala. claro. Isso é verdade. As casas dos filhos, os filhos que construíram pelos méritos, né? O mesmo Deus que está na vida do pastor Márcio está na vida dos filhos e que honra. Então, o pastor Márcio é um homem muito humilde. Ele ensina até calado. Eu tive a honra de pegar uma carona com ele, parece que Deus estava me permitindo, né? Ele me levou para a Rádio Super, a gente saiu de uma reunião que nós participamos. E aí eu lembro que ele veio contando várias coisas e eu fiz uma pergunta para ele dentro do carro. Eu falei, pastor, se o senhor pudesse deixar um recado para a minha geração de pastores mais novos, o que a gente precisa aprender para deixar um legado igual o senhor tem deixado? Ele falou assim, filho, tudo que você começar, não pense em terminar. Isso é forte. Meu Deus. Plante e crie raízes. A sua geração é melhor do que a minha. Mas vocês começam muitas coisas e terminam muitas coisas no meio do processo, abortando. Eu cheguei em Lagoinha e pensei, se eu vou ser o pastor dessa igreja, até Deus me tirar daqui. Aí ele falou assim, Deus é soberano, ele pode te tirar, mas deixa Deus te tirar. Não aborte. Quando você casar, eu casei com a Renata, e aí eu falei, vou ficar casado com essa mulher para sempre. Então comece e permaneça. É isso que a sua geração precisa entender. Isso é muito forte. Então, assim, nem na melhor pós-graduação você tem um ensinamento tão profundo como esse, né? Exatamente. Pessoal, chegamos ao fim. Gostaria de agradecer. Que pena, cara. Cara, 2 horas voa, né? Exatamente. Muito rápido. Gostaria de agradecer o senhor por estar vindo aqui, Eu que compartilhando toda essa experiência, sabedoria que o senhor já tem adquirido com o Senhor. É uma honra para nós, de verdade, ter o senhor nessa mesa. E eu sei que tudo que aconteceu aqui é algo do Senhor que vai encontrar muitas vidas precisando de uns conselhos como foi dado aqui. Então eu queria agradecer ao Senhor. Vamos deixar toda a descrição lá no vídeo, lá, de onde encontrar, quais são o YouTube, o Instagram, o pessoal chegar mais próximo de você, do livro. Pessoal, o que aconteceu aqui é apenas algo muito, muito rápido do que foi introduzido neste livro. Eu tenho certeza que esse livro irá te alcançar de uma forma sobrenatural. Então, Amém. procure, compre, corra atrás do seu crescimento, né? Isso Eu tenho aí. certeza que você crescerá na graça e no conhecimento de Deus. Amém. É isso aí. Amém. E agradecer a sua atenção, né? Que você possa ser edificado por esse conteúdo. E que nós podemos viver uma vida não só de abundância, mas uma vida de constância. Amém. Essa é a chave dessa. E para finalizar, não sei se o senhor quer se despedir. Quero agradecer a Deus pelo privilégio, pela oportunidade. E se eu puder encorajar cada vez mais, meu irmão, se lance em Deus, né? Busque cada vez mais aquilo que Deus tem para você por essa direção. Invista seu tempo, dinheiro na palavra de Deus, no cuidado de Deus para a sua vida, para que você rompa. Se você foi ferido pela cruz, nada mais pode te ferir. Exatamente. Vamos lá? Pessoal, muito obrigado a todos. Eu deixo pega essa que o pastor acabou de dizer aqui. Se você foi ferido para a cruz, nada mais pode te ferir. Tamo junto? Pega essa. Até a próxima. Fica com Deus e um forte abraço. E agora, pessoal, nós vamos para os nossos patrocinadores, apoiadores, parceiros que nos ajudam neste conteúdo e também neste projeto. Iniciando pela Gustacar.
Essa aqui é uma revendedora de veículos que tem o seu ramo em trocar, comprar ou vender um carro de acordo com a sua preferência. Esse local você encontra um carro que tem uma alta performance e também que cabe no seu bolso. Corre lá, dá uma olhada lá com a Enderson, eu tenho certeza que você sai lá satisfeito com aquilo que você procura. Precisou de carro? Gustacar. Também temos como patrocinador desse grande projeto a Doceria King, que vem inovando com várias novidades e variedades, como do bolo de festa, docinhos para festa. Tudo que você precisar relacionado a doce, você encontra na Doceria King. Pode ter certeza que é o melhor doce da região, não é mesmo, Rony? Exatamente. Podemos contestar isso aqui e aprovar, beleza? Doceria King, eternizando momentos. Também você que é mulher e que quer dar uma repaginada no seu visual, nós temos também uma parceria com a Amanda Salles, Estúdio de Beleza. Essa tem sua especialidade em cronograma capilar, progressiva sem formal, que não agride o seu cabelo. Ela tem uma nova técnica lá, que é a ozonoterapia, que potencializa o tratamento e faz ele durar muito mais tempo no seu cabelo. Então, ela é especialista na área. E agora, ela está também com uma novidade com o cartão Fidelidade. Isso mesmo. Cada ida sua lá, você marca um cheque lá no coração e atingindo 5 corações, você recebe um atendimento grátis, que é uma escova e uma hidratação que é de acordo com o cartãozinho completo. Então não perca essa oportunidade. Você que quer ficar mais linda ainda do que o senhor te fez, procure a especialista Amanda Salles, Estúdio de Beleza. Também tem outros parceiros que têm abençoado esse projeto, que é o Jefinho Baterias, onde você tem novidades e também variedades. O Jefinho Baterias trabalha com todo tipo de bateria. Carro, caminhão, moto. Rony, você tá andando com seu carro e ele te deixa na mão. Você liga para quem? Jefinho Baterias. Que ele entrega no domicílio da sua casa e aonde você estiver. Precisou de bateria? Jefinho Baterias. Isso mesmo. Fique ligado e até a próxima, em nome de Jesus.